Vamos pensar um pouco. Por que a gente sente tantas vezes aquela inquietação mental, sabe? Uma coisa que nos leva a consumir informações sem parar, uma atrás da outra, muitas vezes irrelevantes. E como é que esse desejo, que parece tão inofensivo, pode na verdade nos afastar de Deus e alimentar a nossa vaidade em vez de nos levar para a verdade? Para encontrar uma luz sobre isso, nós vamos mergulhar na sabedoria de São Tomás de Aquino. Então, para começar, São Tomás de Aquino nos apresenta uma virtude que é simplesmente fundamental. É a chave para a gente conseguir colocar ordem nessa nossa busca pelo saber. A studiositatis, que a gente pode traduzir como estudiosidade. Olha que interessante. São Tomás explica que o apetite, o desejo pelo conhecimento, é algo natural. A studiositatis não vem para condenar esse desejo. Muito pelo contrário, ela vem para moderar. O ponto central aqui não é o quanto a gente estuda, a intensidade, mas sim a temperança, ou seja, o equilíbrio no nosso próprio desejo de querer saber mais e mais. E essa conexão com a virtude da temperança é crucial. Pensa bem, assim como a temperança nos ajuda a moderar o desejo por comida ou bebida, a studiositatis faz exatamente a mesma coisa, só que com o nosso apetite intelectual. O próprio Aristóteles já dizia que todos os homens naturalmente desejam saber. O que São Tomás faz é pegar esse desejo e mostrar que para ele ser virtuoso, ele precisa de ordem. E para reforçar essa ideia, São Tomás vai buscar lá em Santo Agostinho, e essa citação é muito poderosa. Ela mostra que a temperança serve justamente como um freio para o exato oposto do estudo ordenado, a curiosidade. E é para essa outra face da moeda que a gente vai olhar agora. Então vamos examinar o vício que se opõe diretamente à studiositatis. Este vício é a curiositatis, que a gente pode entender como uma curiosidade viciosa. Aqui a gente consegue ver o contraste de forma bem clara, né? O mesmo desejo de saber pode ir por dois caminhos completamente diferentes. De um lado, a studiositas, que é o caminho do desejo moderado, ordenado, que nos leva à verdade, e do outro lado, a curiositas, o caminho do desejo desordenado, muitas vezes enraizado na vaidade e que acaba se tornando um vício. Mas aí surge uma questão bem importante. Mas o conhecimento da verdade não é algo bom? É claro que sim. Então, como é que o desejo por uma coisa boa pode se transformar num vício? São Tomás nos dá uma resposta que tem duas partes. O problema pode estar na nossa intenção ou na própria ordem do nosso desejo. Por exemplo, alguém pode buscar a verdade não pela beleza da verdade em si, mas para se engrandecer, para parecer mais inteligente que os outros. Ou o próprio apetite de saber pode estar bagunçado, buscando o que não deveria, da forma que não deveria. E como São Tomás de Aquino é extremamente metódico, ele não para por aí não. Ele vai detalhar exatamente como essa desordem do nosso apetite pelo saber se manifesta no dia a dia. Essa desordem aparece de 4 formas principais. A primeira, quando a gente negligencia nossas obrigações para ficar estudando coisas menos úteis. A segunda, quando buscamos saber de fontes que não são lícitas. A terceira, e essa aqui é muito atual, é quando a gente estuda as coisas do mundo, as criaturas, mas sem nunca relacionar esse conhecimento ao Criador, tratando o saber como um fim em si mesmo. E a quarta forma é quando a gente tenta ir além da nossa capacidade, sabe? Buscando verdades tão altas que a gente acaba caindo no erro. E aqui Santo Agostinho, mais uma vez, resume tudo de forma brilhante. O conhecimento do mundo não deve ser só uma curiosidade vã e perecível. Pelo contrário, ele deve funcionar como degraus de uma escada, que nos ajudam a subir, a ascender em direção àquilo que é eterno. E olha, a análise de São Tomás vai ainda mais fundo. Ele não fala só do conhecimento puramente intelectual. Ele também vai abordar aquela curiosidade que se manifesta através dos nossos sentidos. Esse termo concupiscência dos olhos, o que ele quer dizer? Basicamente, é aquele desejo desordenado de saber e de experimentar as coisas pelos sentidos, principalmente pela visão. É aquela busca sem fim por novidades, por espetáculos, por informações que só satisfazem uma inquietação do momento, mas que não têm um fim útil de verdade. E essa busca se torna um vício em 2 situações bem claras. Primeiro, quando ela nos distrai de algo que é realmente útil ou de um dever importante. E segundo, quando ela é direcionada para um fim mau, como, por exemplo, olhar para cobiçar ou ficar investigando a vida dos outros para poder falar mal. Esse exemplo de Santo Agostinho parece que foi escrito hoje, não é? É uma cena super banal, um cachorro correndo atrás de uma lebre. Não tem nada de mal na cena em si, mas ela tem o poder de nos arrancar de um grande pensamento, de quebrar a nossa atenção e nos levar para algo fútil.
É um retrato perfeito de como essa curiosidade sensorial nos dispersa. Bom, tudo isso vai nos conduzindo à conclusão lógica do argumento de São Tomás de Aquino. Se existe um jeito virtuoso e um jeito vicioso de buscar o saber, então deve existir um princípio que ordena tudo isso. A pergunta que amarra toda essa nossa reflexão é exatamente esta: qual é a finalidade última do conhecimento? O que faz com que o nosso estudo seja uma virtude de fato e não só uma manifestação de vaidade? A resposta de São Tomás é direta e, ao mesmo tempo, muito profunda. O nosso bem supremo, a nossa felicidade, não está em acumular um monte de informações aleatórias. Não, ela está, na verdade, no conhecimento da verdade mais alta que existe. E este é o ponto fundamental que fecha toda a questão. Para que o nosso desejo de saber seja virtuoso, para que seja studiositas e não curiositas, ele precisa estar ordenado ao seu fim último, ao seu fim devido, que é o conhecimento de Deus. Todo e qualquer saber que não nos aproxima de alguma forma desse fim corre um sério risco de se tornar apenas alimento para o nosso orgulho. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.